2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O apóstolo Paulo falando aqui a respeito da conduta de Timóteo, e isso já é muito interessante, né? Que nós comecemos já a pregação falando sobre isso, porque Paulo ele fala aqui da conduta daquele jovem, irmão. Aquele jovem tinha apenas, no máximo, 22 anos de idade, e Paulo já falava aqui, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Timóteo era um homem que seguia a doutrina de Paulo. Nós sabemos que Paulo era um homem de Deus, sabemos que Paulo foi um escolhido de Deus. Jesus disse, esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações do mundo e a Israel. Então, quando Paulo diz que Timóteo tem seguido a minha doutrina, logo Timóteo demonstra o quê? Que Timóteo é um homem obediente à palavra de Deus, é um homem conhecedor da doutrina e obediente à doutrina, porque tem seguido a doutrina. E isso, irmão, é importante para nós. Aqui é uma carta, irmão, a um jovem obreiro, a um jovem pastor. Há muitos obreiros e cooperadores aqui em nosso meio. O pessoal do louvor, os obreiros consagrados, os obreiros que não são consagrados ainda, mas são cooperadores, serão consagrados. Aqueles que mesmo que um dia não vão ser consagrados, mas são cooperadores, trabalham na obra. Então é importante, irmão, você colocar isso no seu coração. E a igreja como um todo, todos nós, todas as ovelhas, olhar para o exemplo desse jovem, que Paulo dizia que ele seguia a sua doutrina, a doutrina que Paulo ensinou, porque, irmãos, Paulo chamava Timóteo de filho, mas um filho espiritual, e como Timóteo era filho espiritual de Paulo, então Timóteo, de uma certa forma, ele era discípulo de Paulo, e ali ele obedecia a doutrina que Paulo ensinava. E ainda bem que a doutrina de Paulo ensinava era a doutrina verdadeira. Porque tem pessoas, por exemplo, que são discípulos de Buda, que seguem a doutrina de Buda piamente, que acreditam. Tem os seguidores da doutrina de Maomé, o Maomé, e seguem a doutrina de Maomé, são discípulos de Maomé e seguem a doutrina de Maomé piamente. Então tem pessoas que são discípulos de vários personagens, de vários homens. E o discípulo, ele segue a doutrina direitinho ali daquele que ele está aprendendo. Então Timóteo era discípulo de Paulo e seguia a doutrina que Paulo ensinava. E olha, irmãos, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que seguir a doutrina que nos tem sido ensinada. A doutrina, agora, está como o Johnny dirigiu o culto aqui, abriu. O camarada está lá na igreja herege, e está lá 2 anos dizendo que os olhos se abriu, né? E dizendo, não, eu estou lá debatendo, estou lá tentando abrir os olhos do povo, e não abriu os olhos de ninguém. Quando vai pregar, não pode pregar a verdade, tem que engolir, porque se pregar a verdade, o pastor manda descer do púlpito, ou toma o microfone logo no meio da pregação. Então se tornou discípulo de uma igreja herege, de uma denominação herege, de um líder herege, e está piamente seguindo uma falsa doutrina. Por quê? Porque então nós temos que tomar o exemplo de Timóteo, meu irmão. Não seguir a doutrina de qualquer homem, amém?
Não seguir a doutrina de qualquer pessoa. Nós estamos aqui seguindo essa doutrina que eu estou pregando, que nós pregamos, mas nós estamos seguindo essa doutrina por quê? Porque nós temos convicção que ela é a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Logo, nós não estamos tão somente seguindo o pastor Jardel, nós estamos seguindo Jesus, estamos seguindo o Evangelho, estamos seguindo a palavra de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Tu, porém, tens seguido minha doutrina. E o que mais? Meu modo de viver. Então Timóteo, irmão, ele seguia não apenas a doutrina que Paulo ensinava, como ele imitava até o modo de viver do apóstolo Paulo. Olha como isso é importante, irmão. Se você tem um homem de Deus, um servo de Deus, para você poder se espelhar nele e imitar ele, isso vai ser muito bom. As pessoas dizem o seguinte, uma vez o Gilmar recitou isso, ele diz, a igreja é de acordo com o seu sacerdote, mais ou menos uma coisa assim, você lembra, Gilmar? É mais ou menos isso aí, né? Assim como é o povo, assim como é o sacerdote é o povo, né? Claro que nós sabemos que hoje não tem sacerdote, mas eu entendi o que ele quis dizer. Assim como é o sacerdote, é o povo. Ou seja, se o, entre aspas, né, sacerdote é um herege, então o povo vai ser um herege. Se o sacerdote é um homem liberal, libertino, o povo tende a quê? A ser liberais e libertinos. Um irmão outro dia pela rádio falou para mim, pastor, a gente estava congregando numa igreja, e lá o pastor vai para o show do Roberto Carlos, show não sei de quem mais, show não sei de quem mais, eu não sei para onde mais, um monte de lugar aí que ele falou. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, vocês estão na igreja? Não, nós já saímos, mas tem gente lá congregando. E sabe o que o pastor diz? Ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal, aqui no altar eu sou pastor, mas lá fora ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal. É lógico que tem, é lógico. Aí você já pensou, porque vai imitar a vida, né? Já que Timóteo imitava a vida do Paulo, né? E a gente vê homens de Deus, e queira ou não queira, a gente acaba imitando esses homens de Deus. Então você vai imitar, o povo que está na igreja dessa vai acabar imitando esse pastor. Daqui a pouco está todo mundo tomando uma cerveja, tomando um vinho, tomando um uísque, uma cachaça, indo para o show do Roberto Carlos. Não, ninguém tem nada a ver. Se o pastor vai, é claro que eu vou também. O povo já está tudo doido, meu irmão, lutando contra a carne. A carne velha está igual um leão dentro de uma jaula, doido para sair e devorar o mundo. Aí você vai, ainda tem um pastor, né, que faz essas coisas, meu irmão. Aí isso vai dar em quê? Vai dar que o povo vai acabar imitando esse pastor. Então Timóteo, ele imitava, era o modo de viver do apóstolo Paulo. E é esse modo de santidade, irmão, que nós temos que viver. Esse modo de santidade nós temos que imitar. Paulo diz muitas vezes, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu digo muitas vezes para os obreiros aqui, nós obreiros somos espelho para a igreja. A igreja imita os obreiros, a igreja se espelha, não imita não, mas a igreja se espelha nos obreiros. Se os irmãos chegar aqui, tiver uma obreira com a saiazinha bem aqui, aí daqui a pouco as irmãs vão chegar com a saia também. Não, a obreira está usando, né? A obreira está usando. Se chegar aqui na igreja, uma obreira com cabelo, uma banda verde, outra banda vermelha, que é uma moda por aí, daqui a pouco está os irmãos tudo aí com cabelo, uma banda vermelha, outra banda verde. Não, a obreira está usando, eu vou usar também. É? Então, porque nós somos obreiros, somos espelho para a igreja. E se nós não adotarmos obreiros para nós, o modo de viver desses santos homens de Deus, nós vamos dar um péssimo modelo de testemunho para essas ovelhas. Mas se nós adotarmos um modelo de santidade, as pessoas vão olhar para nós e vão querer também imitar, porque vão ter espelho para se espelhar, vão saber que não estão só, vão ter espelho, vão acabar se espelhando em nós, imitando a gente. Então Timóteo, ele imitava o modo de viver de Paulo. Aí já pensou se Paulo andasse nas festas por aí? Timóteo ia atrás. Paulo sentado numa mesinha de bar, tomando uma gargalada de um vinhozinho São Brás ou daqueles padecidos. O Timóteo ia atrás tomando. Então, meu irmão, por isso a conduta daquele homem era a conduta de santidade. Pois ser obreiro, meu irmão, não é brincadeira. Ser obreiro não é brincadeira. Ser obreiro não é só botar a gravata, o paletó e chegar aqui, abrir a igreja, fazer alguma coisa, ficar por aqui, ou cantar, ou tocar, ou pregar, ou ficar. Não, ser obreiro é muito mais do que isso.
Ser obreiro é ser exemplo, é ser modelo para a igreja. Ser modelo para a igreja. Então os irmãos vão acabar imitando o nosso modo de viver, e imita mesmo, e tem que ser assim mesmo. A igreja vai imitar o modo de viver dos obreiros, e por isso a importância dos obreiros viver uma vida santidade na presença de Deus. Amém, amados irmãos? Então isso é importante. Em tudo, imita o modo de viver de Paulo. O modo de viver inclui o quê? O modo de viver inclui, dentre muitas coisas, palavra, a forma de se expressar, de falar, de se comunicar com as pessoas, a conduta dele, o comportamento dele em meio à sociedade, em meio às pessoas. Ele imita, acaba imitando. Se a igreja tem um pastor que corre atrás para ajudar as ovelhas a fazer uma coisa e outra, os irmãos vão acabar imitando e fazendo a mesma coisa um pelos outros. Se a igreja tem um corpo de obreiro, que é um corpo de obreiro prestativo, que socorre, que ajuda, que chega junto para socorrer, para ajudar, os irmãos vão acabar imitando e fazendo também uns pelos outros. Então olha a importância disso. Vocês estão vendo a importância disso, irmão? Então era assim que Timóteo vivia. E o Timóteo estava lá dirigindo aquela igreja, mas as pessoas olhavam para Timóteo, estavam vendo ali na frente, era Paulo, próprio Paulo. Pai, é bom quando o Paulo está aqui pregando, mas quando o Paulo não está também, a gente ama ele e gosta dele, mas quando o Paulo também não está, a gente vê Timóteo também, que também não tem diferença, é a mesma conduta, o mesmo comportamento, a mesma pregação de Paulo. Então isso, Paulo se alegrava com isso, dizendo isso para Timóteo. E assim nós temos que ser, amém, amados? Para que haja unificação. É por isso que às vezes, quando a gente vai separar obreiros, a gente faz um trabalho com eles, um estudo, uma preparação, e a gente explica o seguinte: olha, irmão, se você tem uma visão pentecostal, então você não está no lugar errado. Você quer ser um obreiro, tem uma visão pentecostal, então o seu canto é lá na igreja pentecostal, porque aqui você vai causar confusão e divisão, porque aqui nós não temos essa visão pentecostal. Se você quer ser um obreiro, né, da igreja, e tem a visão da Universal, da Mundial, então você tem que ir para lá, procurar ser obreiro lá, porque a conduta aqui do ministério não tem nada a ver com esse ministério lá, não tem nada a ver. Mas aí você vai entrar no corpo de obreiro para quê? Para trazer contenda, confusão, dissensão, desavença entre o corpo de obreiro. Então é melhor nem entrar, porque quando nós, certo, temos a visão da verdade, o entendimento da verdade, logo, como disse Paulo, nós falamos a mesma coisa. Paulo disse para a igreja de Corinto: falem todos a mesma coisa, né? Então todo mundo tinha que falar a mesma coisa. Isso era a unidade do Espírito Santo, pregar a mesma coisa, viver a mesma coisa. Então quando a igreja tem essa unidade, ela é uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja de bom testemunho, de bom exemplo. Mas quando a igreja não tem essa unidade, aí é difícil. Você já pensou? Eu aqui no altar pregando biblicamente que o dízimo não é obrigatório. Um exemplo, eu sempre uso esse exemplo, que é o dízimo, uma das doutrinas mais fortes, né, dessa questão aí de dinheiro. Aí de repente chega aí o Gilmar, o obreiro Gilmar. Aí o Gilmar vai pregar hoje, quarta-feira o Gilmar está pregando. Aí vem um Gilmar desfazer o que eu preguei no outro dia. Aí como é que vai ficar a cabeça dos irmãos? Afinal de contas, quem está certo? É o pastor ou o Gilmar? Porque o pastor deixou o Gilmar pregar. Aí o pastor pregou uma coisa, o Gilmar chegou e desfez a pregação dele. Aí depois, quando foi na sexta-feira, o pastor pregou e foi desfazer a pregação do Gilmar. Eu já não estou mais entendendo nada aqui nessa igreja. Então vai haver uma confusão na mente do povo, as pessoas não vão ser bem instruídas, bem alicerçadas na palavra, as pessoas vão estar confusas, sem se firmar na verdadeira doutrina. Então essa unidade, eu sempre digo, tem uma coisa nessas igrejas heréticas que eu admiro. O quê? Que a heresia que um pastor prega, o resto tudo prega. A heresia que um pastor lá prega numa igreja herege, os restos dos irmãos pregam tudo e do mesmo jeito. Aquele bispo lá que tem a mãozinha meio coisada assim, o povo imita até a mão dele, o jeito dele. Imita até o jeito dele falar. E as heresias que ele prega, o camarada vem, prega do mesmo jeito, e ainda fala um monte de coisa que ele falou, para poder dar força ao que ele pregou. Aí eu admiro isso, por quê? Porque tem unidade. Embora para o mal, né? Para o mal. Embora para se distanciar de Deus. Mas isso deve haver, irmão, na igreja do Senhor Jesus também. Na igreja, na noiva do Cordeiro, na igreja de Cristo. Essa unidade doutrinária. Essa de nós, por exemplo, se vocês estão aqui, eu sempre digo isso, irmão. Eu digo, rapaz, eu
particularmente, eu jamais ia congregar na igreja onde eu visse que o pastor era um herege. Eu podia gostar do irmão, da irmã, ter um carinho pelo irmão, mas se o pastor é um herege, não tem bom testemunho, eu não ia congregar ali. Eu não ia. Não ia por quê? Porque o pastor é quem dirige a obra, o pastor é quem está na frente, é quem prega, é quem doutrina, é quem orienta, e eu não ia congregar ali. Então logo eu entendo o quê? Se alguém congrega numa igreja, é porque ele está confiando naquele pastor, é porque ele está acreditando naquele pastor. Então se o camarada congrega na Universal, porque ele acredita no Edir Macedo, acredita nos pais, ele tem mais é que imitar eles mesmos, tem mais é que fazer o que eles estão fazendo mesmo. Embora infelizmente, como eu disse, estão na heresia, mas se ele está lá porque acredita, confia, então tem que fazer mesmo, é do jeito que eles estão fazendo. Agora, do mesmo jeito aqui, se você está congregando aqui, é porque você acredita, pelo menos você acredita que nós estamos pregando a verdade, você acredita no nosso bom testemunho, na nossa boa conduta. Então, se é assim, então você tem mais é que fazer do jeito que nós estamos fazendo também. Para quê? Para que não venha ter confusão na mente dos irmãos, e graças a Deus não está tendo isso, graças a Deus, eu estou só falando porque está dentro da palavra. Graças a Deus nós estamos aqui igual o Timóteo mesmo, né? Nós estamos aqui todos, graças a Deus, estamos aqui andando direitinho, em nome de Jesus. Então Timóteo imitava o modo de viver de Paulo e tudo. A intenção, ele diz aqui, a intenção, a fé, até a intenção de Paulo Timóteo imitava. Timóteo imitava até isso. A fé de Paulo, Timóteo vivia a mesma fé de Paulo. O que mais ele diz aqui? A longanimidade, até a longanimidade, o amor e a paciência que Paulo tinha, Timóteo tinha do mesmo jeito. Olha que coisa importante, irmão. Que coisa interessante. A paciência, a longanimidade, o amor de Paulo era tão vivo, tão praticado, que Timóteo acabou imitando do mesmo jeito, vivendo a mesma coisa, praticando a mesma coisa. As perseguições, ele diz, que Timóteo tinha um conhecimento. Verso 11, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então Timóteo, ele sabia, né? Paulo disse aqui que você sabia das perseguições que eu sofri, e você viu quantas perseguições eu sofri, e você viu que o Senhor me livrou de todas elas. Então o que é que Paulo estava preparando ali o obreiro Timóteo? Quando ele fala no verso número 12 em diante. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Paulo está preparando Timóteo para quê? Para sofrer perseguições. Paulo está dizendo, Timóteo, você está vivendo do jeito que eu vivo, você está praticando a minha fé, o meu amor, minha paciência, a minha longanimidade, a minha doutrina, você está vivendo, meu modo de viver você está imitando, a minha intenção. Mas também você viu, Timóteo, as perseguições que eu sofri. Você viu que eu fui apedrejado, eu fui chicoteado, eu fui açoitado. Você tomou conhecimento disso, aconteceu em Listra, Derbe e Icônio. Então Timóteo, olha, todo mundo que quiser viver piamente em Cristo como eu vivo, vai sofrer também perseguição. Então Timóteo, se prepara. Então aqui era um alerta para o jovem pastor. Paulo disse, Timóteo, eu quero que você faça uma obra séria. E eu sei que você está fazendo, e é muito bom que você está fazendo, mas se prepare porque vai vir perseguição. E eu quero dizer isso aqui para a igreja, amém, igreja? Amém. Você vai viver em Cristo, você vai obedecer a palavra de Cristo, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, e já que a igreja evangélica não está pregando e muito menos praticando a verdadeira doutrina, você já vai começar a se tornar estranho logo para eles, mesmo sendo evangélico também. Você já vai começar a se tornar estranho para eles, esquisito para eles. Aqui, ó. Quantos aqui, depois que começaram a pregar e viver esse evangelho, tem sido mal interpretado por crentes que você fazia parte de outra igreja? Levanta a mão. Olha, ó, todo mundo, ó, todo mundo. Todo mundo. Você está pregando e vivendo, os próprios evangelhos vocês estão achando estranho. E você já está querendo viver piamente em Cristo, justinho, direitinho em Cristo, a doutrina. Aí você já está sofrendo as perseguições. O quê? Uma palavra. Não é perseguição igual os apóstolos sofreram, né? Graças a Deus não chegou aqui ainda. Mas você está sofrendo agressões verbais. Você está sendo excluído do meio de alguns grupos. Você está sendo rejeitado.
Algumas pessoas que davam atenção para você no passado, hoje não dão mais. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa, para eles, de difícil convivência, de difícil relacionamento. Por quê? Porque você, além de viver a verdade, você também prega a verdade. Então, de uma certa forma, nós já estamos sofrendo algum tipo de perseguição, amém? Tipo de perseguição. Então, mas isso, irmão, não é de se estranhar. Porque aí pode ter algum irmão que vai estranhar ao ponto de desanimar e querer abandonar, mas não, meu irmão. Paulo está dizendo aqui que isso é normal na vida do homem e da mulher de Deus que quer viver a palavra de Deus. Então você tem que se acostumar. O obreiro Luiz está lá atrás, que toca teclado. Eu falei para ele, irmão, eu fui para essa última rádio, vocês lembram? Eu passei um mês numa rádio aí, em abril. Aí Deus resgatou uma alma lá, a irmã está firme, está aqui vindo domingo. Graças a Deus. E ela estava se reunindo com outras irmãs lá, que já estão mais de 10 anos na igreja, ela estava ensinando as irmãs, e ela disse, as irmãs dizendo, eu não sabia disso, a irmã lá só tem 2 anos de crente. 2 anos de crente, aí ouviu a pregação, e esse evangelho aí veio, já está ensinando as outras, eu não conhecia isso, eu não sabia disso, né? Aí eu estava nessa última rádio que eu fui, aí eu contando para o obreiro Luiz, a gente conversa muito, a gente anda junto e eu converso muito com ele, é um homem experiente, sabe, eu gosto de conversar com ele. Aí o irmão Luiz disse para mim assim, pastor, porque a mesma coisa que eu sofri na outra rádio, que a gente foi expulso, dessa agora nós não fomos expulsos não, a gente saiu porque quis, né? Porque era uma rádio comunitária, o alcance pouco, aí a gente preferiu sair. Aí o que acontece? Eu digo, olha, irmã Luiz, a mesma coisa que eu sofri naquela outra rádio grande lá, que pegava os pastores lá com a cara desse tamanho para mim, já está acontecendo a mesma coisa na rádiozinha lá. Os camaradas já chegam lá com a cara desse tamanho, o cara nunca me viu, só porque ouviu a pregação na rádio, chega lá com a cara desse tamanho para mim, desse tamanho. Aí o Luiz disse para mim uma coisa, pastor, se acostume logo, que aonde o senhor for, vai ser desse jeito. E é verdade. Aonde a gente for, meu, aonde nós botar a planta do pé, seja numa emissora de rádio, seja num canal de televisão, seja numa praça, quando a gente chega lá, que os irmãos veem que é crente, irmão, a paz do Senhor, aleluia, quando ele ouviu que você está pregando, meu filho, aí a coisa muda, aí a coisa vai virando o avesso, aí eles que chamar você de homem de Deus, de profeta, eles vão começar a mudar o vocabulário, e nós temos que se acostumar com isso, amém, meus irmãos? E isso é comum, é normal na vida de todo aquele que quer viver em Cristo, vai padecer perseguição, e você tem que se acostumar com isso, tem que se acostumar. Não vá pensar, não, eu vou desistir, vou parar, porque, não pare, não desista não, você está no caminho certo. O estranho é quando nós não estamos sofrendo nada, o estranho é quando nós não estamos padecendo nada, porque o comum na vida do homem e da mulher, Deus, quando ele está padecendo, perseguindo, e às vezes dentro de casa, às vezes é pela mulher, às vezes é pelo marido, às vezes é pelos filhos, às vezes é pelos pais, às vezes é por alguém da família, mas a perseguição ela vai vir, ela vai surgir de uma forma ou de outra, meu irmão, e você tem que estar preparado para isso. Porque se você não se preparar para isso, Timóteo, você vai acabar enfraquecendo e desistindo. E não desista, porque haverá recompensa para as tuas obras em Cristo Jesus. Haverá galardão para as tuas obras, recompensa, desde que você permaneça dentro da verdade de Cristo. Então, Timóteo, Paulo estava alertando o jovem. O que Jesus falou? Em Mateus capítulo 6, lá em Lucas também, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem, rejeitarem, disseram todo mal contra vós por causa do meu nome. Porque assim fizeram os vossos pais também com os profetas. Bem-aventurado quando você sofrer por causa do meu nome, do meu evangelho, Jesus falou. Mas ai de vós quando todos vos elogiarem, falarem bem de vós, porque assim também fizeram os pais de vocês com os falsos profetas. Então ele diz que o correto na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é padecer perseguições. O apóstolo Pedro chega a dizer, não estranheis a ardente prova, se com alguma coisa estranha tivesse acontecendo com vocês. Paulo diz, não estranha, ele diz, não estranha a ardente prova. Ardente prova quer dizer prova de fogo, prova ardente, não é provazinha, prova pesada. É aquela prova, por exemplo, ou você deixa esse evangelho, ou você vai ser demitido agora. Escolhe, prova de fogo.
É o marido chegar para a mulher: meu filho, ou você fica com esse Jesus aí, ou então você fica aqui comigo. Não dá certo não. Prova ardente. Ele diz: não estranheis a ardente prova que vocês estão passando, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo com vocês. Lá o apóstolo Pedro chega a dizer ainda também, que quando ele diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E não devemos estranhar, porque as mesmas provações estão acontecendo com nossos irmãos em todas as partes do mundo. Pedro fala isso também. Então a perseguição não é só contigo, meu irmão. A perseguição não é só com você. A perseguição, irmão, ela está acontecendo em toda parte do mundo, com todo homem e mulher de Deus que querem viver a verdade. E Paulo chegou a dizer, né? Nós temos que nos alegrar pelo fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Ou seja, estou sofrendo porque estou pregando e vivendo o verdadeiro evangelho. E tem que se alegrar com isso. Tem que se alegrar. E essa perseguição, irmã, ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode se dar de uma forma física, como nós falamos aqui, né? Pode vir a esposa, pode vir o marido, pode vir filhos, pode vir pais, pode vir vizinhos, pode vir pessoas no trabalho, no colégio, na faculdade, em algum lugar. Pode ser em algum lugar, de alguma forma, diretamente ali, pessoas. E também pode se dar de uma forma espiritual, preste atenção. Essas pessoas que já estão agindo ali, já é um mover espiritual, só que está ali de uma forma, pessoas que estão ali manifestando, se acha que é as pessoas, mas não, o diabo está por trás disso. E também pode ser de outra maneira, tipo assim, as coisas começam a dar errado para vocês, coisas que naturalmente davam certo, dá errado, coisas que naturalmente se resolvia com facilidade, eu não consigo resolver nem com luta, coisas que vão surgindo, vão acontecendo, e você não sabe o que é, não percebe o que é, são as perseguições, só que agora diretamente pelos demônios, diretamente pelo diabo e as suas hostes ali, bombardeando você. Isso deve acontecer, e nós temos que nos preparar, essas perseguições. O crente que não se preparar para isso, ele vai cair, tombar na primeira perseguição, vai desistir, e nós não podemos desistir, não podemos. Mas que alguém chega a botar o dedo na sua cara, você tem que permanecer na verdade. Mas que alguém chegue a fazer o que fizer, você tem que permanecer no evangelho. Aí ele fala que nós vamos padecer perseguição, mas no verso 13, os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Por quê? Mas os homens maus e enganadores, aqueles estão se dando bem, aqueles que aparentemente estão se dando bem. Você não, está vivendo piamente em Cristo, está sendo honesto, direito, não está enrolando ninguém, enganando ninguém. Todo centavo que você ganha é suado, é honesto, é direito. Tudo que você está fazendo é uma coisa dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Mas os homens maus não, eles estão vivendo aí uma vida mais tranquila, mais aparentemente mais sossegada do que você. E às vezes algumas pessoas chegam até a questionar. Essa madrugada mesmo, eu estava aconselhando uma pessoa, que a esposa dele, por uma discussão banal, uma besteira, né? Uma besteira que ele falou, a mulher foi embora, saiu de casa, levou os meninos, e ele estava sofrendo, e já há alguns meses a gente vem se comunicando, eu venho dando força a ele e tal, e quando foi ontem, eu estava lá, eu digo, vou enviar mensagens agora para os irmãos aqui, e enviei mensagem para ele. Eu disse, pastor, que bom que o senhor chegou agora, porque eu estou aqui com a cabeça não sei aonde. Acabei de descobrir que a minha mulher, que me deixou há 7 meses, pastor, acabei de descobrir que ela está com outro homem. Irmão, o cara estava de cabeça virada, e ele estava doido. Ele disse, pastor, eu nunca traí a minha mulher, eu era aquele cara do trabalho para casa, passear com a família, de casa, tudo que a minha casa necessita eu dava, assistia, aquele homem de família, ele disse, aquele homem de família. E eu vejo aí um monte de ímpio, pecador desmantelado, pastor, que faz é por onde separar, e a mulher não deixa ele. E isso vai acontecer comigo, pastor, que estava orando, buscando a Deus, e Deus não ouviu minha oração, não me atendeu. O irmão estava desesperado, desacreditou de Deus. Ele disse, não pastor, eu não sou mais evangélico,
Não sou mais. Eu disse, irmão, ore. Não vou orar, eu já orei. Deus não me respondeu. Eu vejo um monte de gente errado, fazendo tudo. Por onde a mulher deixar, a mulher não deixa. E comigo, cara de casa, família. Aí acontece isso comigo. Então, meu irmão, os homens maus e enganadores estão se dando bem, depois eles vão de mal a pior. Mas no caso lá, eu falei, meu Deus, ajuda o irmão, ele está decepcionado, ele está doido, louco, virado. Nessa hora, meu irmão, caia de joelho e diga para Deus, Senhor, mesmo que o mundo desmorone, eu não vou te abandonar, vou permanecer na tua presença. Não abandonar Deus, vai servir em quê, meu irmão? Sair da presença de Deus, se afastar de Deus, vai resolver em quê? Está sofrendo perseguição, o diabo atacou a mulher. Eu digo, meu Deus, essa mulher está com a cabeça virada. Já é, irmão, acho que eu me lembro aqui agora, é o terceiro caso que eu escutei. Os outros dois foram ali em Calcaia. Umas mulheres lá, de uma igreja lá, de outra igreja lá. Virou a cabeça. O cara, aquele marido, o cara de família, o cara pai, amigo, família. Um casal que conhece ele, pastor, nunca imaginei que um negócio desse podia acontecer. A mulher virou a cabeça, deixou o marido. Foi farrear agora com a amiga, outra irmã da igreja, casada também. O diabo usou as duas lá. E as duas se envenenaram, acabaram saindo da igreja, deixaram os maridos com os meninos e foram curtir o mundo. Então, meu irmão, sabe? Mas ele diz aqui, que nós temos que confiar em Deus, amém, irmão? Os homens enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Embora pareça que eles estão se dando bem, embora pareça que eles estão curtindo e você está sofrendo, meu irmão, é o contrário, você vai se alegrar e eles é quem vão sofrer, meu irmão. Tão somente permaneça naquilo que aprendeste. Paulo diz para Timóteo, no verso 14, tu porém, os homens enganadores estão indo de mal a pior e vão ser enganando e sendo enganados, mas tu porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que tu foi ensinado, sabendo que o que tens aprendido. Você, Timóteo, pode acontecer o que acontecer, você vai ver gente se dando bem, gente que não tem temor a Deus, gente que não ama a Deus, gente que não obedece a Deus, se dando bem, prosperando, vivendo feliz, em paz, tranquilo, e tu vai passar muita tribulação, mas permanece na palavra de Deus, Timóteo. É isso que Paulo está falando. E é conselho para nós, obreiros, amém? Igreja, amém, igreja? Para todos nós, para nós. Conselho para obreiro, conselho para a igreja. Os obreiros estão ouvindo para se preparar para ser obreiro. Eu avisei faz meses, ó, os cultos de sexta-feira é preparação de obreiro. Desde que nós começamos a carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, até aqui, até o capítulo 4, é preparação de obreiro. Quando entrar na carta de Tito também continua sendo preparação de obreiro. Só que a igreja também, claro, é alimentada com a palavra. A igreja ouve para aprender e se firmar também, e os obreiros ouvem para aprender e se preparar para ser obreiros, saber que vão padecer perseguição, sofrer. E vocês também, ovelhas. Ah, irmão, você saiu da guerra porque não, pastor, é muita luta. Irmãos, permaneça naquilo que você foi ensinado na palavra. Ah, irmão, saiu da guerra porque não, pastor, não aguentei muito, não, muita pressão. Irmão, permaneça naquilo que você foi ensinado na palavra. Não saia dela. Não saia. Ele fala para Timóteo, no verso 15. Quer dizer, ele manda no verso 14, ele diz, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. E o que a Timóteo aprendeu? A doutrina de Paulo. Paulo não disse lá no verso 10? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então permanece nela, Timóteo. Não sai dela. Ó, vamos enviar aqui vários obreiros aqui. Um vai para o Maranhão, outro vai para o Recife, outro vai para o Piauí, outro vai para São Paulo, outro vai para o Rio de Janeiro. Vamos lá, abrigo igrejas. Os obreiros, Deus vai preparar esses homens. Aí chega lá só você e a sua mulher, para começar aquele campo missionário. Aí de repente você passa um mês, não vem ninguém. Aí o diabo vai tentar o quê? Pai, faz as outras igrejas aí, ó, campanha. Bota uma faixa aí, ó, hoje o culto da cura do milagre. O diabo vai tentar seduzir vocês para isso. Mas o que é que você vai fazer? Não, vou permanecer naquilo que eu aprendi na verdadeira doutrina. Eu vim aqui para ganhar alma, não para
para juntar gente, eu vim para resgatar a vida. Eu vim aqui, não vim aqui para imitar herege, eu vim aqui para servir ao meu Deus. Eu não vou perder a minha salvação, me distanciar do meu Deus pelo desejo de ajuntar gente. Se o povo tiver que vir, que venha com a verdade. Eu não vou apostatar para juntar pessoa na igreja. Porque se você quiser juntar gente ligeirinho na igreja hoje, bota lá o caba tocando um baião lá com a sanfona e um pandeiro e um zabumba, pronto. Bota um forró gospel lá para negada bater perna. Bota a campanha lá não sei de que, não sei de que. Aí pronto, filho. Aí pronto, só fazer o convite. Só fazer o convite. Vai lá, campanha hoje, ó, vitória, vitória. Tem um irmão lá que vai dar o testemunho hoje, ó, ele prosperou. Ele pegou o envelope lá e prosperou. Vai lá para você ver lá o testemunho. Aí o diabo vai tentar colocar isso na sua mente. Mas você, porque os homens enganadores vão sempre de mal a pior. E nós não, temos que permanecer naquilo que nós fomos aprendidos, sabendo o que tens aprendido. Você sabe o que você tem aprendido? Paulo está dizendo, Timóteo, ó, verso 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo o que tens aprendido. Quer dizer, Timóteo, você sabe o que você aprendeu. O que foi que você aprendeu, Timóteo? Eu aprendi a verdadeira doutrina, então permanece nela. Então você sabe o que você está aprendendo, amém? Você não pode arredar 1 milímetro, 1 centímetro. O diabo me tentou no começo, por isso que eu estou falando para vocês. Já estou pregando coisa aqui que eu vivi. O diabo passava aqui, não via ninguém, era eu, a Viviane, o Delzinho e a Grande aqui, orando, lendo Bíblia. E o diabo lá, lembra na igreja lá, pai, tu fazia campanha, bombom ungido, tu fazia aqueles movimentos, a igreja encheu rapidinho, faz aqui também. Na minha mente, eu digo, está repreendido, Satanás. Eu vim aqui com a visão de Deus, com o propósito de Deus. Se eu tivesse feito o que o diabo mandou, vocês não estariam aqui. Estariam outras pessoas, mas não vocês que são o povo de Deus. Estaria um monte de bode aqui, tudo berrando atrás de prosperidade, conquista, né? Mas não, está aqui as ovelhinhas aqui para comer o pão vivo que desceu do céu, né? E beber das águas puras, da água da vida, amém? Então, amados, então permaneça sempre, está vendo, irmão? Vocês vão ser enviados para abrir campos missionários. Vocês vão ser enviados para pastorear a igreja em algum lugar. Vocês vão ver pessoas, irmãos, que vão amar vocês, que vão estar na igreja amando vocês, andando lado a lado. Daqui a pouco você vai ver essas pessoas não querendo mais nem saber de vocês. Você vai ter pessoas que vocês vão ajudar muito, vão correr com ela nos braços, vão entrar dentro de favela, vão pegar eles lá meia-noite, 1 hora da madrugada, correr nos braços, leva para o hospital, traz para aqui, para lá. Depois eles simplesmente abandonam você e não quer mais nem saber de você. Vocês vão passar por isso. Então, mas permaneça sempre naquilo que você tem aprendido, porque você sabe o que você tem aprendido. Você tem aprendido no verso 15, né? Timóteo, que desde a tua meninice, no caso de Timóteo, ele tem uma vantagem sobre nós, né? Porque Timóteo já desde a meninice, que era jovenzinho, sabe as sagradas letras, que te podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então Timóteo já desde pequenininho, ele já conhecia as sagradas letras, ou seja, a santa palavra, a santa doutrina. Ele já conhecia, desde pequeno, desde criança. Timóteo, ele tinha uma mãe crente, uma judia messiânica, né? Uma judia convertida ao evangelho. Tinha a avó também, a Loide, a mãe Eunice, crente. E a avó Loide, crente também. Aí o menino cresceu onde? Num ambiente dentro da verdade. Não num ambiente de uma religião qualquer, mas um ambiente dentro da palavra de Deus. Então isso já foi uma força para ele, né? Nossos filhos hoje, que nós estamos tendo a oportunidade, né? Hoje nós conhecemos a verdade pela misericórdia de Deus, estamos tendo a oportunidade de já doutrinar nossas crianças dentro dessa verdade. Nós não tivemos esse privilégio. Fui criado dentro do catolicismo romano, roxo, meu irmão. Aí depois fui para a igreja, mas depois acabei me tornando mais um herege, criado dentro das heresias, né? E a irmã Rosimeire passou a mensagem para mim hoje, na pregação do dom de língua hoje. Eu estava na igreja lá, e as irmãs tudo caindo pelo chão lá, e se debatendo. E ela dizendo, e a Suzana lá, pai, isso aí é macumba. E a irmã Rosimeire, não menina, isso é o poder de Deus, né? Aí para ela, então quer dizer, ela foi doutrinada nisso, né? Nós fomos doutrinados nisso. A Timóteo não, já foi aprendendo direitinho qual era a verdadeira mensagem. Já cresceu já sabendo o verdadeiro evangelho. E já nós tivemos que aprender depois, mas graças a Deus aprendemos, amém, irmãos? Então,
não foi desde a meninice, mas desde um tempo para cá, nós temos conhecido as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, amém? Então essas sagradas letras, sagrada doutrina pode nos tornar sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então essa palavra nos dá sabedoria de como viver uma vida que agrada a Deus, para que possamos ter salvação pela fé em Jesus Cristo. É assim que nós temos que viver, é essa doutrina. Aí no verso 16 ele diz: toda a escritura divinamente inspirada, apenas a escritura divinamente inspirada, né? É proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Por que Paulo está falando isso? Porque nesse momento que Paulo escrevia essa carta, eles não tinham ainda o Novo Testamento. Não tinha. A nova aliança já tinha sido estabelecida. Mateus 26, 26. Eis aqui, o cálice da nova aliança, Jesus falou. A nova aliança já tinha sido estabelecida. Mas eles não tinham os escritos da nova aliança, que estava sendo escrito agora, por Paulo e pelos demais apóstolos. Os escritos que eles tinham para conduzir eles a Cristo, qual era? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Então, já que agora Paulo não está ensinando a guardar a lei, mas está mostrando nos profetas as profecias que revelavam que Jesus é o Cristo. Então, quando os apóstolos pegavam as profecias e usando todas as mais de 500 profecias que provavam que Jesus era o Cristo, então, ao provar que Jesus era o Cristo, pronto, aí o cristão, pelas profecias do Antigo Testamento, ficava sabendo que Jesus era o Cristo. Aí agora, eles iam querer aprender agora de Cristo. E aprender de Cristo, tem que aprender com quem? Com os apóstolos que andaram com ele. Com os apóstolos que andaram com ele. Então, o que as pessoas tinham era aí. Nós, graças a Deus, já é diferente, né? Nós, além de termos o Antigo Testamento, que é muito proveitoso, tem muita coisa boa para a gente aprender, tem muitos exemplos maravilhosos para a gente aprender, de fé, manifestações gloriosas de Deus. Eu vejo que Deus se revela muito mais a sua natureza no Antigo Testamento do que no Novo, né? A gente percebe isso. Mas a doutrina do Antigo Testamento, que é a lei, aí essa aí a lei, né, do judaísmo, essa aí a gente já não pratica, né? Não pratica, mas podemos tirar exemplos bons, ensinamentos bons e muitas coisas alinhando aquilo com a doutrina do Novo Testamento. Então a gente tem tanto o Antigo Testamento como o Novo agora, para poder aprender e viver uma vida agradável a Deus, que era o que Paulo estava dizendo a Timóteo, né? Paulo estava dizendo a Timóteo que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, instruído na justiça que é verdadeira, instruído dentro da verdadeira da vontade de Deus, quer seguir uma vida que realmente agrada a Deus, aí você vai buscar instrução aonde? Nas escrituras divinamente inspiradas, na palavra de Deus. Aí você vai buscar o conhecimento dentro da palavra de Deus, principalmente na doutrina neotestamentária. Você já sabe o que é? Doutrina neotestamentária, doutrina do Novo Testamento, principalmente nela. Aí você vai buscar o conhecimento, como agradar a Deus. Você vai ler, ouvir a pregação, aprender e praticar. Pronto. Aí você vai fazer isso. Aí quando nós fazemos isso, praticamos aquilo que estamos aprendendo dentro da palavra de Deus, então nós estamos instruídos dentro da justiça. Estamos vivendo uma vida justa, não pelas nossas próprias obras, mas por estarmos andando dentro da doutrina de Deus. Aí então nós nos tornamos pessoas preparadas também para ensinar, para redarguir e para corrigir. Sim, porque quando nós usamos as escrituras, porque as escrituras elas ensinam, elas redarguem, elas corrigem a pessoa. Corrige. Redarguir, irmão, é mostrar um ponto e depois um contraponto, né? Um ponto de algo que parece que está certo e mostrar um contraponto mostrando que aquilo não está certo. Redarguir é isso. Você pega um ponto, mostra aquele ponto. Foi o que o Auricélio fez aqui na pregação de quarta-feira passada. Ele mostrou a visão, por exemplo, assembleiana sobre a grande tribulação. Não, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E mostrou os textos que eles acreditam, que não tem muito a ver com isso. E depois ele redarguiu, ele mostrou um contraponto
provando biblicamente que a igreja vai sim passar por uma grande tribulação, e a igreja vai sim ver o anticristo. Então, redarguir é isso. Então, quando nós somos instruídos nas sagradas letras, nós nos tornamos capacitados também para instruir pessoas, para redarguir pessoas e para corrigir pessoas dentro das sagradas letras, amém? Então, bom é isso, é corrigir as pessoas dentro das sagradas escrituras. Corrigir de qualquer maneira, com a aparência de algo correto, o bom é corrigir dentro das escrituras, é isso que realmente é importante, né? Então as pessoas assim vão ser instruídas na justiça de Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Para quê? Para que as escrituras, né, têm esse poder? E por que nós temos que instruir, exortar, redarguir e corrigir as pessoas dentro das escrituras? E às vezes temos que buscar esse conhecimento dentro das escrituras e temos que fazer isso para com os irmãos. Por quê? Verso 17, para concluir. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E quando eu ensino meu filho, redargo, repreendo, exorto, corrijo. Ensino vocês, redargo, repreendo, exorto, corrijo, qualquer um de vocês, como pastor. Os irmãos fazem isso uns com os outros, sempre com amor, com desejo de ganhar o irmão. Não com grosseria, mas com amor, com carinho, com alegria, desejo de ganhar o irmão. Então, desse jeito, irmão, os homens e as mulheres de Deus vão ser perfeitos. Perfeito que ele quer dizer, não é que nós estamos livres da imperfeição humana, nós vamos sempre ter livre, nós sempre vamos ser imperfeitos, mas ele fala perfeito dentro de quê? Da doutrina, dentro do conhecimento doutrinário. Você entende isso? Aí é claro que vai haver os deslizes, os escorregos, né? As falhas, os pecados da nossa imperfeição, mas o perfeito dentro do conhecimento. Então, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, não é querendo dizer que Paulo esqueceu, mas ele falou homem de Deus, ele está aqui dirigindo para Timóteo, que a carta era para ele, né, para o jovem pastor. Paulo estava orientando Timóteo, se ele quer ser um homem de Deus, perfeito, né, uma conduta santa e irrepreensível, modelo para a igreja, com a doutrina irrepreensível e irrefutável, ele tinha que buscar conhecimento dentro das Sagradas Escrituras. Só que nós não estamos pregando aqui só para os obreiros, né, só para Timóteo, nós estamos pregando aqui para a igreja toda. Então, por isso que a gente fala aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, você só vai poder ser instruído como praticar toda boa obra e ser ter essa perfeição doutrinária que ele fala. Então, isso só vai acontecer na sua vida quando? Quando você buscar instrução dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Quando você estiver dando ouvidos a opiniões de pessoas, ou a outras doutrinas estranhas, você não vai. Mas quando você buscar o conhecimento, a instrução dentro dessa verdade, essa verdade bíblica que é irrefutável. Irrefutável quer dizer que ninguém pode usar argumentos convincentes contra, porque não tem como refutar, ela é a verdade de Deus e acabou. Então você vai ser instruído dentro dessa doutrina, como eu vinha conversando com o irmão Johnny, a questão do dom de língua, que eu preguei ontem lá na Pajussara, preguei hoje na rádio, e o Johnny outro dia estava falando com o irmão lá a respeito disso, um irmão pentecostal, falava lá sobre o dom de língua. O irmão, não, para lá no Pentecostes, lá desceu fogo, né? E o povo foi batizado e começou a falar língua estranha. O Johnny, não, foi língua estranha não. Que não foi língua estranha não. Língua estranha está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 e 2. Aquelas línguas lá foram línguas de outras nações. O texto claro e fala isso. Aí, não, mas não foi não. E ficou lá teimando. Aí Johnny mostrando versículo por versículo, até que ele começou a gaguejar, ficar por ali, porque não tem como ir contra a palavra de Deus. Mas ainda assim eles ficam lá meio que atordoados, porque aprenderam tanto, os pastores já distorceram tanto a Bíblia, para mostrar que aquilo ali era línguas estranhas, né? Que eles acabaram mesmo usando de tudo aí para dizer que é. Então quer dizer, como foi bom o Johnny estar instruído dentro das escrituras, da sagrada letra, que aí ele já foi capacitado por Deus a orientar aquele irmão, a ensinar aquele irmão, a doutrinar aquele irmão, amém? Então assim, irmão, buscando esse conhecimento, também nas sagradas letras, nós vamos ter esses argumentos, nós vamos ter essa capacidade, essa perfeita, dentro das escrituras, da verdadeira doutrina, de ensinar, de instruir, de exortar, de redarguir, de corrigir, enfim,
de doutrinar pessoas. É isso. Então, se obreiros, vocês que Deus escolheu para me ajudar nessa grande obra que vai alcançar esse Brasil inteiro, pode ter certeza disso, que vai alcançar a nação inteira em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vocês que foram escolhidos por Deus para me ajudar nisso, vocês devem buscar o conhecimento nas sagradas letras, sagrada escritura, lá dentro da doutrina, para que vocês, no tempo de vocês se tornarem um instrumento na mão de que já são, mas quando chegar o tempo que Deus vai querer te usar para essas coisas, você já vai estar preparado para assumir uma igreja, preparado para pastorear um rebanho. Por enquanto Deus está tratando a tua vida, trabalhando a tua vida, por enquanto Deus está te ensinando, está te dando oportunidade para você pregar para alguém, uma oportunidadezinha aqui, outra ali para pregar aqui ou lá numa congregação. Deus está dando oportunidade para se deparar com alguém que está equivocado, para depois tentar esclarecer para eles a doutrina. Deus está te preparando. Nessa preparação, você vai buscando conhecimento dentro da palavra. Aí quando chegar a hora que Deus disser, não, agora está na hora, eu vou colocar você já num campo, num trabalho, enfim, alguma coisa mais séria, né? Não que não seja séria, mas mais séria. Assumir um campo é mais sério. Uma coisa mais séria, aí agora você já vai estar preparado. Mas se você ficar aí de boca aberta, né, displicente, vai chegar o tempo que Deus marcou para te usar e você não vai estar preparado. Vai chegar o tempo que Deus, se você vai gastando o dia inteiro aí, né, no Facebook, no WhatsApp, nos videogames, nos passeios, nas novelas na televisão, e não dedicar tempo a estudar as escrituras, a ler as escrituras, a orar, vai chegar o tempo que Deus marcou para te usar e você não vai estar preparado. Então você tem que dedicar tempo a orar, a buscar, a estudar, a ler, certo? Aproveitar as oportunidades na rua, em qualquer lugar na igreja, para poder ensinar alguma coisa aos irmãos. Os irmãos estão ali sentados falando das escrituras, alguma coisa, senta lá, né? Observa, também dá a tua opinião dentro da palavra, fala também dentro da palavra. Aproveita as oportunidades no campo, lá fora, nos evangelismos, nas missões, no trabalho, onde você for. Vai aproveitando que Deus está trabalhando a tua vida para poder chegar o momento dele usar você. Amém? Então assim você vai ser um homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E toda boa obra que aparecer para fazer, você é uma pessoa capacitada para fazer pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus.